Meninas! Vim aqui contar pra vocês a minha experiência com o uso de bicos artificiais. Eu tenho 2 meninos agora, as experiências foram completamente diferentes e eu quero principalmente instruir sobre confusão de bico. A gente vai falar aqui sobre os fatos, o que é fato, e aí você vai poder decidir se você quer ou se você não quer dar. Isso aqui é um lugar sem julgamentos. Tá? Eu não quero julgamento nos comentários, coisa feia, eu quero informação. Quem tem mais informação pode colocar sem problema algum. Mas tem quem não queira amamentar, quem não queira dar chupeta, tem quem queira dar. Então assim, não vamos brigar, sabe? Acho que cada um faz o que achar melhor para o seu filho, para sua vida, para sua saúde mental. Fatos são importantes e eu li muito sobre confusão de bico antes de colocar mamadeira ou chupeta para os meus filhos, e eu fiz uma decisão completamente esclarecida, principalmente prezando para minha sanidade mental, que no meu caso eu realmente não consigo viver sem chupeta. Primeira coisa que eu preciso falar para vocês, o que é a desmame precoce, né? Às vezes a gente pensa, ai, fulano mamou até 1 ano e meio, não vai largar essa criança. Não, tá mamando demais. Então, pela Organização Mundial da Saúde, o desmame precoce é o que acontece antes dos 2 anos, que até os 2 anos o leite materno, além de ser nutritivo, evitar doenças, ele também é uma forma de troca de afeto, de amor entre a mãe e a criança. Lembrando que eu não disse que é a única forma, eu disse que ela é uma forma. E se você pretende amamentar até os 2 anos, eu quero te dizer que chupetas e mamadeiras podem sim atrapalhar muito esse seu objetivo. As mamadeiras, por mais tecnológicas, as mamadeiras, por mais evoluídas que elas sejam, elas não conseguem imitar a dificuldade que o peito dá, né, pro bebê na hora de sair o leite. Se vocês repararem, praticamente todas as mamadeiras, se você virar de cabeça para baixo, vai começar a gotejar pelo bico, porque essa queda é feita por gravidade. Mesmo que a criança fique com preguiça, sem mexer nada, vai continuar saindo o leite na boca. E o peito não, né? O peito precisa sugar e sugar e sugar. Então é mais cansativo a criança mamar no peito. Algumas crianças já pegam isso rapidinho e falam assim, opa, eu não quero mamar nesse daqui. O outro sai mais, o outro me enche mais rápido, é muito mais fácil. Então eles podem vir a preferir a mamadeira por esse motivo. Uma outra causa da confusão de bicos é a diferença da pega que o bebê faz com o bico da mamadeira e com o bico do peito. A pega, a bochecha, a forma que fica a língua, e isso pode fazer com que a língua, do jeito que pega no seu bico do peito depois, venha a ferir e a gente fique querendo evitar dar o peito porque tá feridinho. Então você tipo, eu vou pular essa mamada, vou dar mamadeira agora porque tá ferido, vou esperar melhorar. Então assim, você produz menos leite e a criança fica mais tempo mamando da mamadeira, o que pode vir a fazer com que ele tenha a preferência ao bico da mamadeira. Um outro motivo é que o nosso peito não é armazenamento. Eu sempre falo isso, eu adoro falar isso. Ele é produção. Quanto mais a boca do bebê fica no peito da mãe, mais ela produz. E assim mais você tem leite. Então quando você faz as contas que para o bebê dormir ele vai sugar numa chupeta ao invés do peito, ele vai tomar duas mamadeiras no dia porque você está trabalhando e precisa mamar e tal. Então, se você vai fazer a contabilidade no dia, são vezes a menos que a boca do bebê não estava no seu peito, o que dá uma diminuição real. Não é uma sensação, não, é uma diminuição real de produção de leite materno nas mães que amamentam. Dito todas as coisas que eu acabei de dizer, vão ter mães como eu. Eu preferi dar chupeta desde o primeiro dia da maternidade e depois eu conto a história da mamadeira dos meninos, mas que eu decidi, mesmo sabendo de todas essas informações, que eu corri o risco de não conseguir amamentar até os 2 anos. Na verdade, eu já contei algumas vezes que meu objetivo com o Dante era até 1 ano, que era o que eu achava que era suficiente dentro da minha histórico de família. Eu decidi dar sim, porque eu preferi descansar.
Algumas pessoas conseguem sobreviver com mais privação de sono, tem menos atividades, não vão trabalhar fora e tal. Então a oportunidade, ou o gás, gente, o gás, a vontade, a determinação de não colocar uma chupeta para a noite, para durante o dia, para fazer umas sonecas. Vão amamentar o tempo inteiro, não vão ficar mais do que 2, 3 horas longe das crianças para conseguir amamentar direitinho. Mas essa não é a realidade, nem o desejo de todas as mães. Minha história com a mamadeira é um pouquinho diferente de um e do outro. O Dante, eu não tinha com quem deixar, né? Eu não tinha a Dayana, eu levava ele para todos os lugares. Ele foi pro Pilates comigo até depois de um ano. Ele ia pro salão, todos os lugares que eu ia, o Dante ia. Tanto que ele foi pra oficina com 8 dias de idade. Quem me acompanhou conheceu essa história de bem de perto. Então não fazia muito sentido eu ficar dando mamadeira pro Dante. Eu até, tipo, no início eu tentei. Eu me lembro que eu fui pra um casamento, eu acho que ele tinha 7 dias. Eu deixei 2 mamadeiras de leite materno e minha prima deu, ele mamou sem problema algum. Fiquei meio nervosa, ai meu Deus, será que ele vai mamar? E depois o Rafael dava uma única mamadeira por dia pra ele, logo depois que eu ia dormir, pra que ele ficasse até, sei lá, meia-noite, eu dormisse de 7 à meia-noite, porque o Dante realmente acordava a cada 1h30 à noite no início e eu tava igualzinho zumbi, igual você conhece aí alguém na sua casa ou você mesma. Só que daí, passado assim uns 2 meses, quando ele começou a dormir tipo de 7 à meia-noite sem precisar dessa mamadeira, não fazia mais muito sentido, sabe? Porque o Rafael começou a trabalhar mais, na grande maioria das vezes ele não estava em casa, então tipo não tinha ele pra dar. Então pra que eu ia dar mamadeira, gente? Era muito mais fácil dar o peito. Então eu comecei a congelar leite, começou a ficar um monte de leite congelado na minha geladeira que ninguém ia usar. Eu realmente saía muito pouco sozinha, sem o Dante, então não fazia o menor sentido eu dar mamadeira. E eu fui dando cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, até que ele parou de aceitar. Ele não aceitava de forma alguma mamadeira após os 3 meses de idade. E eu parei de dar também, né? Porque ele não ia aceitar. Depois Marina, ativamente, já contei a história pra vocês, tem um videozinho aqui, ativamente tirei ele do peito com 10 meses. Eu tava muito exausta, tava muito cansada e eu achei muito melhor pra nossa família que fosse dessa forma. Foi mais fácil do que eu imaginava, mas foi ativo meu. Ele ainda queria muito, ele mamava muito. Depois que ele começou a comer, eu parei de restringir o horário de mamada. Era bem livre demanda mesmo, e ele mamava, sei lá, umas 8 vezes ao dia nessa época. Então, no caso do Dante, nem a chupeta e nem a mamadeira fizeram ele desgostar do peito. Ele era bem louco mesmo. Depois eu tirei a chupeta, ele tinha mais ou menos 1 ano e meio. Foi mais fácil do que eu imaginava, da mesma forma, mas foi ativo meu, não foi tipo ele que, ai, não quero mais. Não foi. Eu acredito que ele teria mamado até os 2 anos sem problema algum, mesmo com esse monte de bico. O Thomas, ele começou a mamar mamadeira com 9 dias, que foi quando ele ficou internado na UTI. Ele ficou por 5 dias internado e, diferente do Dante, que só foi provar leite artificial com 10 meses depois de eu já ter desmamado, porque até então ele não pegava mamadeira, ele não pegava leite artificial, o Thomas começou a usar leite artificial com 9 dias, quando ele ainda estava na UTI. E eu me lembro que eu fiquei assim super ofendida, chateadíssima, porque eu tinha muito leite, eu tinha que acordar para tirar leite nesses dias que ele estava na UTI, mas nessa UTI que ele ficou não tinha banco de leite, lá era só artificial mesmo. Até então ele era muito pequenininho, né? Eu não saía de casa e deixava ele por muito tempo. Mas como eu estava com a Dayana e o meu objetivo era realmente trabalhar mais fora de casa, né, fazer mais os meus vídeos e tudo mais, e resolver todos os pepinos que tem aqui na minha casa, eu coloquei na minha cabeça, eu falei assim, não, dessa vez eu vou dar mamadeira todos os dias, porque quando eu estiver fora, a Dayana não vai passar um aperto, né, com ele chorando sem pegar. E foi o que eu fiz. Até que por volta do 3º mês foi quando eu comecei a deixar ele mais com a Dayana, tipo, pular uma mamada. Eu saía por 4, 5 horas e nesse meio tempo ela dava pra ele o leite materno que eu tinha deixado congelado na geladeira. E então, com 7 meses, a gente ficou um tempo sem ir pro pediatra, porque eu viajei pra Orlando e tal, passei muito tempo fora. E deu assim uns 50 dias entre uma consulta e outra.
e ele engordou 150 gramas de uma consulta para outra. O gráfico dele, que não era um gráfico já muito maravilhoso, simplesmente fez uma reta assim, e o meu pediatra falou assim: olha, Marina, a gente não complementou o Dante, mesmo o Dante tendo um gráfico bem ruinzinho assim, sabe? Mas é o dele, é o biotipo do Dante. O Dante é uma criança magra, eu fui uma criança esquelética, então eu não posso esperar que eu tenha filhos gordos. Mas o Thomas, que já tinha o biotipo dele bem magrinho, fez uma curva meio feia. Aí ele falou assim: olha, Marina, ele cresceu 1 centímetro em quase 2 meses. Isso tá bem fora do normal, engordou 150 gramas. Me passou ultrassom, foi tudo bem. Me passou exame de sangue, foi tudo bem. Então ele falou assim: você volta daqui a uma semana, se ele não der um boost aí, a gente vai ter que colocar o complemento. Eu voltei na semana seguinte, ele tinha engordado só 50 gramas. E aí ele falou assim: olha, realmente vamos botar o complemento e você vai ter que dar muitas vezes ao dia e tal, porque a curva dele tá muito ruim, nananã. E eu concordei com ele. Do Dante eu chorei muito, todas as vezes que ele falou que ele tava muito magro e tal, e eu tentava amamentar mais e não sei o quê. Dessa vez ele até falou assim: você vai ter que acordar de noite a cada 2 horas para amamentar. E foi nesse momento, lembra que eu falei, né, que todo mundo tem o seu limite, que eu falei assim: olha, eu não tenho condição de acordar, ele já tava dormindo umas 8 horas direto. E aí eu pensei assim: cara, eu não tenho condição, eu já tô tão cansada, acordar a cada 2 horas. Eu preferi o complemento, eu realmente preferi o complemento. Foi passado primeiro 60 ml, né, depois de todas as mamadas, mais uma mamadeira grande antes de dormir. E aí assim eu fui fazendo 60 ml e tal. E eu fui pegando mais que toda vez que eu levava a mamadeira comigo, né, pro quarto, ele mamava só 1 minuto e já ficava pedindo a mamadeira. E isso durou assim umas 2 semanas, até que lá por volta da terceira semana ele já chorava quando eu botava no peito. Eu botava no peito, ele mamava, chorava e reclamava. E eu ficava assim: o que tá acontecendo, sabe? Tipo, eu demorei, gente, vai entender. Aí quando ele começou a fazer, eu botava na mamadeira e aí ele mamava. Ué, mas por que ele tá querendo mamar a mamadeira? Eu achei que ele não tivesse com fome. Mas não era. Já era ele preferindo a mamadeira ao invés de mamar de mim. E no final dessa terceira semana, ele já não tava... chorava muito pra poder mamar durante o dia. A única mamada legal, assim, que ele fazia era pra dormir, porque ele tava, tipo, com muito sono, né? Então eu colocava o peito na boca, ele mamava e já desmaiava para dormir. A gente ficou mais uma semana com ele mamando só antes de dormir e de manhã cedinho quando acordava, até que chegou um dia que ele simplesmente não quis mais. Eu botava na boca, ele chorava, ou botava e ficava olhando pra mim, sabe? Mordia o peito. Aí ele me mordia, ficou bem machucado, ficou bem assado. E na semana agora que ele fez 8 meses, eu parei de oferecer. Ele parou de mamar e Thomas foi desmamado. Eu realmente acredito que se eu não tivesse colocado o complemento, tava ainda bacana a amamentação, eu sou super a favor da amamentação enquanto ela está bacana, enquanto tá bom pra mãe e pro filho. E eu realmente acho que se eu não tivesse colocado o complemento, ele ainda estaria mamando, sabe? Porque eu percebi a piora depois que eu comecei a colocar a mamadeira várias vezes por dia. Não sei também até quando que ia durar, né? A gente não tem bola de cristal. E eu acredito que por ser o segundo filho, eu fiquei menos triste, porque eu acho que fica, sabe? Por mais que você... Do Dante eu tava tão desesperada pra parar de amamentar, mas a última mamada dele foi tão simbólica, sabe? Assim, tipo, ai, é a última, nossa, eu chorei tanto aquele dia. Do Thomas não teve, assim, um choro, sabe? Não teve uma tristeza envolvida. Eu realmente senti que eu cumpri o meu papel, enquanto podia ter amamentado um pouquinho mais. Eu não tava tão exausta, tão triste, mas eu acho que foi maravilhoso o tempo que durou. Ele ficou muito bem nutrido. E agora, desde então, já tem umas 2 semanas, 1 semana, 2 semanas, que ele tá exclusivo no leite.
E aí, gente, que entra o negócio que eu falo da amamentação. Se você não quer amamentar pela todos os benefícios do leite, amamenta pelo teu bolso. Você ainda tá naquele fio para desistir da amamentação e você pode continuar. Eu super indico que você continue, porque amamentar artificial é caro. Se você quer amamentar até os 2 anos e puder segurar a chupeta para mais tarde, a mamadeira não puder dar de canudinho, dar de copinho, faça, porque as chances de você conseguir amamentar até os 2 anos são maiores. Pode ser que no meio desse caminho tenha uma doencinha, alguma resfriada, alguma coisa que precise colocar uma mamadeira, você tem uma viagem de trabalho, alguma coisa, ou a criança parar. Mas pelos estudos, realmente é maior a chance para a criança que não tem uso de bicos artificiais. Mas também, se você quer decidir colocar uma chupeta para que você consiga tirar uma soneca, colocar uma mamadeira para que você consiga sair, fazer uma coisa por você, trabalhar, o que seja, saiba dos seus riscos também. É muito importante a gente saber os dois lados da história. E agora eu sigo feliz com os dois, eu não amamento mais. Eu acho que o primeiro momento que eu fiquei mais emotiva com isso foi fazendo esse vídeo, porque a gente tem muito pressão, né, da sociedade de que se a mãe não amamenta, ela não é uma boa mãe. Se ela resolve tirar um tempo, seja para ela, seja para o trabalho, alguma coisa, ela tá sendo uma mãe pior do que a outra mãe que amamenta durante o dia inteiro. Mas isso não é verdade. Nós somos boas mães, independente de amamentação, de cama compartilhada, sabe, de tudo, porque não é só isso que tem sacrifício pelos nossos filhos. Nós fazemos sacrifícios em muitos âmbitos da nossa vida para criá-los bem, para tê-los, geri-los, e a gente não pode colocar pesos e culpas na nossa cabeça por causa disso, não é? E eu espero que você faça sua boa escolha, sendo com bicos artificiais ou não, seja amamentando ou não, mas que você, seu filho, possam crescer felizes, com saúde e com uma família muito abençoada e feliz. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Esses vídeos que eu falo da minha vida, eu acabo falando muito. Deve sair uns 40 minutos de vídeo. Mas eu acho importante passar adiante as coisas que eu passei, que talvez você esteja passando também, esteja angustiada, e espero que tenha feito bem pra você. Se você gostou desse vídeo, você deixa seu comentário aqui e fala pra mim o que você achou dele. Deixa seu like também, segue a gente em todas as redes sociais e até o próximo. Um beijo.